Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estamos no terceiro encontro, fechando a primeira unidade. O encontro de hoje tem como tema a leitura do caderno Leitura e Escrita na Educação Infantil, Práticas e Interações. Neste caderno faz-se uma discussão sobre a importância da linguagem, mostrando que nós somos seres da linguagem, né? Mesmo antes de desenvolver habilidades escritas, já sentíamos a necessidade de nos comunicarmos. E isso é bem exemplificado com as pinturas rupestres. E aí o caderno vai fazendo a distinção, mostrando a importância da cultura escrita, e mostrando sua importância, sua significação, e como ela deve acontecer. É uma leitura bastante conceituada. Depois, temos ali no caderno a distinção entre leitura, entre escrita, entre oralidade, entre alfabetização e letramento, né? Mostrando aí que são práticas distintas. E aí é possível dizer que a leitura e escrita na educação infantil ela serve de interação, e essa interação é desde os primeiros anos de vida, né? E por meio dessa interação é que vai se dando o processo de apropriação da linguagem, né? E as práticas com a linguagem oral e a linguagem escrita, elas são pensadas a partir de uma perspectiva que considera a interação verbal, tanto na modalidade oral como na modalidade escrita, como um fenômeno social que ocorre a partir das condições concretas de vida das crianças, né? Então, assim, as discussões sobre leitura e escrita na educação infantil, os documentos normativos trazem a partir dessa perspectiva. Então, leitura e escrita são processos complementares, porém distintos, pois exigem diferentes habilidades. E aí a gente vai perceber que é possível saber ler e não saber escrever, né? Ser um leitor competente não significa necessariamente ser um produtor de textos, né? Mas quem escreve deve ser capaz de ler o que escreveu. Caso contrário, ele teria feito uma cópia ou um traçado de letras e não uma produção de autoria. É isso que fica bem visível. E quando a gente vai discutindo, a leitura ela tem significados, muitos significados, né? E é usado para designar várias ações, algumas muito diferentes entre si. A ampliação do conceito se explica pelo que perpassa as leituras, né? A produção do sentido, a interpretação dada pelo sujeito frente ao que é dado à lei, né? Então, nesse aspecto que centra-se a questão do trabalho com a oralidade, do trabalho com a leitura na educação infantil, né? Então, assim, quando a gente vai pensar a leitura de mundo para a educação infantil, tem vários sentidos, vários significados, né? Que no caso, e a leitura em si também é ampliar as experiências das crianças, dar oportunidade para elas narrarem o vivido, observado, o sentido, o imaginado, criar um coletivo de ouvintes capazes de continuar a história uns dos outros. Então, a leitura na educação infantil é muito nesse ponto, né? Buscar diferentes formas de registrar as experiências individuais e coletivas, tanto do grupo, da turma, tratar a ciência, a arte e vida de forma unificada, ou seja, não fragmentar esses campos de cultura humana e não estabelecer uma relação mecânica entre eles. E aí, assim, a gente precisa potencializar, né, no sentido de qualificar também o uso de celulares e tablets, mostrando ali imagens, ícones, letras, sons, né? Um exemplo de logomarcas, de placas, de sinais de trânsito, de cartazes, outdoors, letreiros, né? Então, assim, cabe ao professor organizar um contexto educativo em que as crianças possam falar sobre jogos, desenhos, filmes que acessam, né?
e como acessam, criando um ambiente que seja possível pensar sobre o fazer de forma espontânea ao usarem diferentes suportes, né? Então, assim, a leitura na educação infantil está muito ligada à ampliação dos acessos, né? A visão de melhorar mesmo, de ampliar o repertório cultural por meio do acesso a diferentes práticas de leituras. A materialidade de cada texto e seus gêneros discursivos implicam formas de ler, possibilitam interações, né? Selecionam leitores. O leitor ele vai sendo formado na diversidade de formas de ler, né? Interações e uso dos textos e seus suportes, observando e participando de situações diversas de leitura. Percebam aqui que na educação infantil nós não estamos falando que o aluno tem que saber codificar e decodificar, não é isso, né? Essas práticas elas estão muito voltadas para a alfabetização. Nós estamos falando de uma criação mesmo de espaços para que a criança vá descobrindo as diferenças entre ler uma história, uma notícia, um poema e um documento, a lista de um calendário, a revista, um livro, né? Então, assim, para que ela vai percebendo isso, vai percebendo essa importância, né? A participação ativa das crianças em prática de leitura é um importante objetivo da educação infantil, né? Que ela participe ali da contação de história, da roda de leitura, né? As crianças vão acompanhando a leitura pela voz, geralmente de um adulto, né? Vão seguindo o texto, guiados pelos olhares, pelos gestos, pelas entonações, pausas do leitor, intérprete. E é essa leitura de ouvido, a partir da performance do outro, que empresta sua voz ao texto, né? Que possibilita as crianças pequenas entrarem no texto escrito. Essas fundamentações da educação infantil vai nos mostrando essa importância, né? Essa importância do ouvir história, de ter acesso a diferentes histórias, a diferentes textos, mas respeitando que o espaço da educação infantil não é um espaço de alfabetizar, né? Então, assim, Corsino e Cláudia Pimentel, eles vão trazer alguns pontos que são importantes na contação de história, na leitura na educação infantil. Quais são esses pontos? Leitura mimética, né? Leitura com empatia simpática com o personagem, leitura com argumentação em defesa do seu ponto de vista, leitura e interrelações com as histórias vividas, né? Leitura e interlocução entre o texto verbal e o visual, leitura e narrativas provocadas a partir da continuidade das histórias, leitura e compreensão do ficcional e o entendimento das possibilidades do livro. Então, o trabalho com leitura na educação infantil é bastante significativo, né? E aí a gente vai trazendo aqui mais uma fundamentação a partir do que diz a educação infantil. A criança pode ser convidada a ler e a escrever sem ainda ter o domínio da leitura. É um ponto significativo. Pode interpretar os sinais gráficos, observar as inúmeras possibilidades de combinação das letras, antecipar sentidos, refletir sobre a língua escrita, levantar hipóteses sobre ela, observar os textos que estão à sua volta e descobrir possibilidades de relações, mesmo sem ainda dominar o ler e escrever. A criança acostumada a narrar, a dramatizar, a desenhar, a ilustrar a vida, usando diferentes recursos e materiais, pode se arriscar a escrever espontaneamente, descobrindo que se desenha também a fala. Então, o significado, a importância da educação infantil, trabalhar a diversidade de texto, de gêneros textuais, é neste ponto, né? E aí eu trago uma fala de Vygotsky,
Vygotsky vai dizer que o melhor método é aquele em que as crianças não aprendem a ler e a escrever, mas sim descubram essa habilidade durante a situação de brinquedo. Para isso é necessário que as letras se tornem elementos da vida das crianças, da mesma maneira como, por exemplo, a fala, né? Da mesma forma que as crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e a escrever. Por isso a importância de um ambiente de letramento na educação infantil, compreendendo aí a cultura do escrito, compreendendo os aspectos que se envolvem com a linguagem, né, com os contatos com os diferentes textos, né, com as diferentes práticas que há na linguagem, né, e sabendo também a importância, né, de ter acesso a diferentes textos. Então, assim, a linguagem dirigida à criança, ela precisa ter uma qualidade, né, oferecida, quantidade variada, né, e assim aprendendo também pelo uso. A criança vai aprendendo pelo uso, né, pelo contato, pela vivência. Então o módulo é bastante, esse caderno 3 ele é bastante significativo, tem uma escrita muito gostosa de ler, né, pela maneira que está colocado, pelas relações que a autora traz. Boa leitura a todos.